irmãos, graças a Deus por esse momento aqui, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Comentários EBD, né? Estamos aqui na sede de Alto da Alegria, direção local, o pastor Fernando Júnior, está comigo mais uma vez aqui, o professor Elias Silva. É um prazer aqui ter sua presença comigo, muito obrigado, Deus continue te abençoando. Professor Elias Silva. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para nós gravarmos nossos comentários, podcasts EBD. Hoje nós vamos trabalhar a temática da lição número 11, promessa de provisão. Bom, Bruno, nosso texto áureo e a verdade prática. Texto áureo, meus irmãos. Texto áureo diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6, 25. Verdade prática, diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Amém, meu querido irmão Bruno. Irmão Bruno, a nossa lição hoje, ela trata de um tema de profunda reflexão para nossas vidas, enquanto cristãos, enquanto seres humanos, preocupados que somos, e estamos sempre naquele questionamento, né? O que será amanhã? Como iremos vestir? Como será amanhã? Como será amanhã? O que iremos vestir? O que iremos comer? O que iremos beber? E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, ele sabia que essas questões seriam questões do nosso dia a dia, do nosso entorno, da nossa realidade diária. Então, essa lição, ela pretende trabalhar o tema da provisão. Da provisão. Sabemos que temos um Deus, que Ele é Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, e Ele prometeu que não nos deixaria e nem nos desampararia. Por isso, Ele é a nossa fonte de provisão. Irmão Bruno, essa lição, ela vai trabalhar três temas, que são os três âmbitos da vida do ser humano. Ela vai trabalhar o tema no âmbito físico, no âmbito emocional e no âmbito espiritual. São as três implicações que ocorrem dentro da vida humana. Então o Senhor Jesus, Ele está nos pontuando que nós não deveríamos estar preocupados. Preocupação seria excessivamente preocupados, dado que nós somos seres humanos e nós trabalhamos pela nossa existência. Porém, essa preocupação que o Senhor Jesus nos adverte é para que nós não deixemos que essa preocupação nos cristalize, nos deixe impotentes diante das situações do dia a dia, porque Ele é o nosso provedor. Muito bom, professor Elias. E como Ele é nosso provedor, muito bom, professor Elias, como Ele é nosso provedor, né? Gênesis capítulo 22, a Bíblia nos diz que o significado de Jeová Jireh significa o Senhor proverá. Então, como o Senhor proverá em nossas vidas, né? Podemos aplicar no dia de hoje, né? O Senhor, no Sermão do Monte, Ele estava ensinando que os discípulos estavam muito ansiosos com as coisas daquele tempo ali, com as coisas daquela vida. Então Jesus ali estava dando um alerta para não andar excessivamente ansioso pelas coisas do mundo. Então a gente pode ver que Deus, Ele supre todas as necessidades do ser humano. Por isso que Deus, Ele quer que nós cuidemos da vida emocional, da vida física e da vida espiritual. É uma necessidade do ser humano. Perfeito, irmão Bruno. Quando o Senhor Jesus disse, né? Ele fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olha que interessante. Ele fala a vida na sua integralidade, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. É sabido que na nossa existência nós queremos ter a garantia de que tudo estará sob nosso controle. E a vida, ela tem por premissa ser incerta. Por mais que nós controlamos, né, a nossa economia,
geramos uma reserva de valor para uma situação imediata, mas nós não temos condições de controlar o que nos ocorrerá na nossa vida emocional, nem a vida espiritual. Então, o Senhor Jesus, na sua sabedoria, ele quis dizer que Ele garante a nossa existência em todos os âmbitos. Mas eu queria ir um pouquinho mais além, nessa temática, quando o Senhor Jesus disse, né, não vos preocupeis, né, não andeis ansiosos. Me ocorreu a seguinte pergunta, irmão Bruno: será que na prática nós conseguimos ficar sem preocupação? Na prática, na vida real? Não. Será que o Senhor Jesus não sabia que nós, enquanto seres humanos, enquanto seres animados, a nossa vida ela é movida pela preocupação? Porque, irmão Bruno, nós na nossa existência, muitas vezes, ou estamos muito ligados ao passado que nos ocorreu, ou ao futuro do que virá, né? E o Senhor Jesus disse: viva o presente, basta para cada dia o seu próprio mal, porque o Pai sabe, olha o que ele diz, o Pai sabe tudo que você precisa, tanto física, como emocional e como espiritual. Amém, professor. Graças a Deus. O Senhor, Ele conhece, né, as nossas necessidades. Por isso que a lição, ela fala, no primeiro tópico, né, provisão das necessidades básicas, depois vem necessidades da alimentação, né? Depois vem a necessidade da alimentação. E a lição também fala da necessidade das vestimentas, provisão das vestimentas e a solução para a ansiedade, né? A ansiedade no mundo e a solução para a ansiedade. Podemos ver que o Senhor, Ele sempre teve a provisão, quando podemos ver na história de quando Ele propôs o maná, Ele propôs o maná no deserto, né, em Êxodo 16, e a multiplicação dos pães e a viúva de Sarepta. Então a gente vê aí como Deus, Ele, em meio às situações adversas, né, às vezes a gente pensa que não tem mais solução, mas em meio às adversidades, às tempestades da vida, o Senhor, Ele tem o maná, o Senhor, Ele tem a multiplicação e o Senhor tem a provisão de todas as situações da vida. Perfeito, irmão Bruno. É interessante que quando o Senhor Jesus, Ele manda, Ele pede para que nós olhemos, né, as aves do céu e as flores do campo. Olha que interessante. Ele diz: olhai para os lírios dos campos e para as aves do céu. É interessante, irmão Bruno, que quando você vai olhar um lírio, uma planta, ela tem uma alma vegetativa. Uma planta não tem a capacidade de sair de um lugar para o outro para buscar o seu próprio alimento, mas ela extrai da terra os seus nutrientes para que ela fortaleça e frutifique. Uma ave também, ela não tem a capacidade de fazer um celeiro para armazenar o seu alimento, porém, todo dia ela tem garantido o seu alimento. E assim, enquanto a planta é vegetativa, né, ela tem a sua provisão. Uma ave que tem um instinto, ela tem essa provisão. Jesus quis dizer que, será que você, na sua sabedoria, na sua racionalidade, você tem uma alma, um sopro divino? Será que você não vale mais do que uma ave ou uma planta? Né? O Senhor Jesus quis dizer assim também, que será que na sua existência, no seu histórico de vida, quantas vezes você foi suprido nas suas necessidades? Será que os exemplos de suprimentos que eu te dei no passado não seriam suficientes para você crer hoje? Por que hoje, mesmo diante de tanta suplência, né, você ainda não é preocupado? Já que você não consegue ter essa certeza de que eu vou prover, olhe para as aves e olhe para as flores do campo, né? É como se nós estivéssemos na escala de inteligência precisando celebrar da própria natureza. E interessante é que, como Deus estava falando isso aí, se olhasse para as aves dos céus, né? Então, eles não semeiam, né? Eles não... Então, a gente observa que Deus, ele cuida das aves, e por que Ele também não vai cuidar de nós? Claro, Ele também cuida de nós.
porque Ele provê tudo, então não há que se preocupar. A gente pode observar que Jesus ele estava numa situação que era adversa. Os discípulos estavam experimentando aquela situação que Jesus estava passando. Mas ali, naquela tempestade, Jesus ele acalmou a tempestade. Então, por mais que as coisas venham apertar, por mais que as coisas venham se tornar grandes para querer causar atemorizar a nossa mente, né? A gente pedir socorro, Jesus ele ensina que Ele está no controle. Ele dá a provisão de paz, de segurança. Perfeito, o senhor comentou aí, é importante porque naquele momento os discípulos estavam precisando de uma provisão da área emocional. Eles estavam com um estado emocional, psicológico, em conflito, porque estavam diante de um problema que fugia do controle dele. Então, é exatamente esse tema da lição que ela vai trabalhar, que o Senhor, Ele nos provê, na verdade, nos 3 âmbitos: física, emocional e espiritual. Na necessidade básica, né, que são a primeira necessidade humana, sobrevivência, ele vai dizer que ele é o nosso supridor das necessidades básicas, do nosso alimento diário, da provisão. Aí muitos dos outros vão entender, então se o Senhor provê, eu não tenho que fazer nada? Não, nós somos seres ativos, nós temos que fazer nossa parte. Porém, a palavra diz: quem pode comer ou beber se não vier do Senhor? Porque Ele nos manda a chuva, Ele faz com que a planta nasça e cresça e produza. Então, nós enquanto seres humanos, vamos fazer a parte que nos toca. Mas Ele pede que nós creia nele, temos fé e saibamos que Ele é o nosso provedor. Interessante, professor Elias, amém. Interessante é que o ser humano, ele tem costume de se confiar em si próprio, nas suas próprias forças, né? E porque o ser humano, ele confia na sua própria força, mas ele não para e não busca força em Deus, né? Porque Deus ele está para ajudar, para trazer uma provisão, para dar a provisão, porque ele diz buscar em primeiro lugar, né? O reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que acontece a causa da ansiedade é porque as pessoas não buscam em primeiro lugar as coisas de Deus e buscam em primeiro lugar, as pessoas buscam em primeiro lugar as suas forças, suas próprias coisas, seus próprios interesses, e aí acabam ficando ansiosas excessivamente. Então Deus ele traz um alerta para não ter uma ansiedade excessiva, né? Exatamente. Bom, Bruno, o senhor falando aí, me ocorreu 2 episódios que o Senhor Jesus conta, né? Ele fala que ele diz o seguinte: qual de vocês, né, com toda a preocupação do mundo, ele pode aumentar um côvado? O que é um côvado? É uma medida na sua existência ou 1 minuto a mais na sua vida. E ele também cita um episódio em que ele diz que um campo de um homem havia florescido muito e ele tinha tido grandes provisões em alimentos. E chegou uma hora que ele tinha tanta provisão que ele disse: eu já não tenho onde colocar mais, eu já não tenho mais colocado, já sei, derrubarei esse celeiro e farei celeiros ainda maiores. Depois que ele fez, encheu os celeiros ainda maiores, ele disse assim: folga minha alma, porque tens depósito muitos bens. Ele estava garantido na necessidade básica, mas a necessidade espiritual não estava garantida. Quando o Senhor Jesus disse assim: você é um louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tem reservado, para quem será? Então, a provisão que o Senhor nos garante, ela não é só da necessidade básica, é aquela vida abundante, aquela vida onde você tem paz de espírito, você tem uma vida em estado de perpétua paz, né?
e o seu espiritual, a sua vida eterna, a sua salvação garantida. Então, o que o Senhor Jesus pretende nos alertar é que Ele é a nossa provisão. Interessante, muito boa essa aplicação, professores. Interessante é que essa provisão de Deus, ela não é apenas material, mas é também emocional, espiritual e até relacional. Então a gente vê aí que Deus, ele confia, né? Deus confia nos seus filhos para que nós possamos ser administrador. De que forma? De forma responsável. Porque a gente é responsável pelo que a gente está administrando. Entendeu? Quando a gente não sabe administrar, quando a gente não se interessa em administrar a nossa vida como Deus ele nos ensinou, a gente passa a ter as consequências de ansiedades excessivas, problemas espirituais, né, e emocionais e relacionais. Perfeito. Alguém disse que ansiedade, né, é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. Então, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa lição é que nós nem andemos, né, deprimidos por aquilo que não conseguimos no passado, nem preocupados a ponto de gerar uma ansiedade futura e nem um estado de tensão e estresse presente para que nós desfrutemos a vida. Né? E é interessante, irmão Bruno, que eu estava vendo aqui na sequência da lição, quando nós já falamos que a necessidade básica, né, são as necessidades do alimento diário, as necessidades de provisão de vestimentas, e nós vemos que, a partir do segundo tópico aqui, a gente vê que ela vai tratar das necessidades emocionais, que é a necessidade da alma, né? E como que nós trabalhamos essa questão da necessidade emocional, né? Porque nós somos seres integrais, nós somos seres que temos corpo, uma alma e um espírito, ou um espírito, uma alma e um corpo. O nosso corpo, ele operacionaliza aquilo que a gente consegue na alma. Então, se você está com a alma abatida, uma alma aflita, uma alma em conflito, dificilmente você vai conseguir fazer com o seu corpo as operações que você precisa para ter uma vida completa e abundante. Então, essa fala do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não andemos ansiosos, também Ele está preocupado com a nossa alma, né? Para que nós não andemos ansiosos, como o mundo Ele nos coloca diante de várias possibilidades, né? O consumismo exacerbado, né? A sede de ter mais do que ser. Primeiro Ele quer que nós sejamos gratos a Ele, sejamos crentes nele, de que Ele é o nosso provedor. Então, para essa segundo tópico aqui, nós podemos falar que nós temos que também lidar com a nossa ansiedade. O senhor falando, interessante que o senhor falando de necessidades emocionais, né, segundo tópico, é isso? Isso. A gente podemos observar que necessidades emocionais, quando se trata de emoções, né, tem angústias, né? Angústias. Sim. E angústias na Bíblia podemos observar e aplicar em nossas e refletir a vida de Ana, né? Ana teve uma angústia muito grande na vida, né? E o que a Ana fez, né? Ana, ela orava a Deus, muito angustiada por causa da sua adversidade. Porque a angústia dela refletia uma falta que ela tinha, uma falta, uma necessidade, desejo que ela tinha. E só que preenchia era a provisão de Deus. E o que aconteceu é que humanamente ela não tinha condições, ela era estéril. E o que aconteceu é que Deus ali, né? Deus ali, ele trouxe o consolo para o corpo e para a alma. Não só no corpo, mas na alma, né? Porque Deus, ele traz a provisão completa. Necessidade, por isso que a Bíblia diz, aqui na lição diz, necessidades básicas, emocionais e espirituais. Deus, ele faz completo. Deixa eu falar uma coisa interessante, que
que antes de Ana conceber, né, ela teve paz do Espírito. Quando o sacerdote disse, vai, e o Senhor fará segundo o desejo do teu coração. Naquele momento, Ana sossegou o seu coração. Ela não esteve mais ansiosa. E muitas vezes, irmãos, a distância entre a nossa conquista, né, é a nossa ansiedade. Muitas vezes, o excesso de ansiedade, ele acaba até bloqueando o milagre. Impede o milagre. Porque se você crê, você descansa. Tem uma palavra em Isaías que fala assim, quem crê, não se apresse. Não se desespera. Né? Não se desespera. Como disse o profeta, né, Abacuque, quando ele vai dizer, né, eu, todavia, esperarei no Senhor. Confiarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Ele é o nosso provedor das nossas necessidades, tanto básicas como emocionais. E falando das necessidades espirituais, né, a gente falou das emocionais agora, podemos encaminhar para as espirituais. Exatamente. Né? Espirituais é como observa na vida de Zaqueu. Né? Zaqueu ali era uma necessidade espiritual, precisava ser transformado. Porque a base estava completa. Quando se fala de necessidade espiritual, né, uma etapa que precisa de uma provisão de Deus. E de que forma? Né? O Espírito, só Deus pode mexer. Só Deus pode mexer no Espírito. Então ali veio uma transformação, né? Transformação. E Zaqueu, como você conhece a história, ele foi transformado, mudou completamente. Exatamente, meu irmão. Dentro das necessidades espirituais, quais são? Né? Dado que, olha que interessante, dado que nas necessidades básicas, nós temos a necessidade da alimentação e do corpo, né? Do vestimento. Nas necessidades emocionais, nós temos as necessidades da alma. E dentro das necessidades espirituais, quais são essas necessidades do mundo? Necessidade de salvação. Necessidade a maior. Porque o homem que ele não tem a certeza de salvação, ele não vai ter a suplência da necessidade emocional. Porque quando você tem a certeza de salvação, a sua necessidade emocional também, ela é suprida. Né? O homem também tem a necessidade da presença de Deus. Da presença de Deus. O salmista, no Salmo 42, ele diz, né? Assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, essa necessidade da presença de Deus. E quando são os dias, né, irmão Bruno, que a gente percebe que a gente está vazio, e a gente tem que buscar Deus, tem que fazer um conserto, fazer uma análise. Onde eu deixei? Às vezes, essa semana eu não orei como deveria, eu não me consagrei como deveria, e eu preciso me aproximar de Deus. E aí você pede ao Senhor, não retire meu teu espírito, não andes de mim a tua face, e você começa a orar, daqui a pouco você começa a sentir a presença de Deus na sua vida, e seu espírito começa a ser renovado, seja através do louvor. Aí é o que eu falei anteriormente, isso, que a mordomia, isso é uma mordomia, né? O crente sabe da sua responsabilidade que Deus colocou, né, para administrar a sua vida espiritual, emocional, e vem essa mordomia, se acostuma. E aí entra uma zona de conforto. Zona de conforto. E aí é onde fica ansioso. E Deus permite alguns desconfortos para que a gente busque Ele. Busque Ele. Né? Então é exatamente isso mesmo. E nós temos também a terceira necessidade espiritual do Espírito Santo. Você viu que é uma tríade, né? A salvação, a presença de Deus e a necessidade do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque a vida interior, ela só existe a partir do Espírito. Né? Deus, através do seu Filho, ele deu a salvação, e o Senhor Jesus disse, o Espírito que há de vir sobre vocês, Ele estará com vocês e dentro de vocês. Ele nos conduzirá a toda a verdade.
Então ele testificará do próprio Deus. Então nós não temos como testificar de Deus se nós não tivermos o Espírito Santo. E se eu falo do Espírito Santo, a própria lição, né, quando vai para a lição, ela fala que não podemos fazer nada sem a direção do Espírito Santo, sem a direção divina, né? Então o Espírito Santo, ele é a iluminação do crente. Então quando nós rejeitamos, não damos espaço para o Espírito Santo, a gente não recebe a provisão de Deus. Aí nós caímos naquela de ficar autossuficiente, achando que somos capazes, que temos a autossuficiência, porém é onde nós caímos no vazio espiritual, no vazio existencial e começamos a ter problemas emocionais. Por que o problema emocional é o mal do século, né? As doenças chamadas doenças das atualidades. Porque a sociedade nos impõe tantas necessidades de consumo, né? Situações para que nós nos sintamos bem através de compras e mais compras e mais compras, posses e mais posses. Porém, quando você não consegue acompanhar o ritmo, você acaba ficando frustrado. Sendo que a nossa suficiência, ela vem do Senhor. É Ele que nos supre a nossa necessidade. Interessante, professores, graças a Deus. Interessante que o salmista, ele falou, não retire de mim o teu Espírito, né? Então, sem o Espírito Santo, a gente não pode fazer nada, como a lição falou. Então, o Espírito Santo, ele provê a necessidade espiritual, né? Porque Deus, ele sabe da necessidade de cada um, assim como foi falado na lição. Necessidade de cada um. Se está excessivamente ansioso, né? Se está, às vezes a necessidade, a gente não falou aqui, mas a necessidade, ela abrange tantas áreas, né? Tipo, acho que as pessoas se preocupam com o dia da manhã, com a dívida, né? Como é que vai pagar a conta, né? Porque se preocupa com a alimentação, né? Com a roupa. Perfeito, meu porque essa necessidade, olha interessante quando foi isso, que a gente se preocupa com as dívidas, como vai pagar essa ou aquela conta. Conta essa que foi gerada pela própria ansiedade de ter, às vezes, aquilo que nem estava no seu poder naquele momento. Mas devido essa influência da mídia, né, que você deve ter, que você deve possuir, você acaba entrando em situações das quais você nem precisava. E aí você gera uma ansiedade para depois tentar suprir ou pagar ou honrar, né, esse compromisso. E aí onde o homem começa a achar que o emprego só não está bom, começa a mais 2, 3 empregos, aí já não consegue mais dar uma solução. E às vezes é só um achar, porque às vezes o emprego está bom, mas por causa da ansiedade, por causa do pensamento, ele acaba até ficando mais ansioso ainda, porque sai do emprego e às vezes não acaba não encontrando outro. E aí é onde vem o problema, né? Da ansiedade, né? E acaba chegando até e até mesmo em depressão, né? Perfeito, irmão Bruno. Eu acredito que essa lição ela nos mostrou um momento muito atual da nossa sociedade, em que o comentarista ele nos deixa claro que o Senhor ele nos dá também a promessa de provisão. Dentro da temática do nosso trimestre, quando nós estudamos as promessas de Deus para a vida do cristão, então essa promessa de provisão é uma certeza de que nós não seremos e não ficaremos abandonados. Porque o mundo hoje, quando nós conversamos, é um mundo que nós não temos segurança, né? Você vê que as tecnologias que tem aí, cada vez mais as pessoas elas têm medo de perder seus empregos, não conseguir mais se recolocar, né? E aí a preocupação, né? Preocupação De perder. Por isso que a Bíblia ela ensina que devemos entregarmos as nossas preocupações a Jesus, né? Porque Jesus ele cura todas as enfermidades, né? É ele que pode solucionar a ansiedade. Exatamente. Então, nós vamos caminhando já para o nosso... Para nós concluirmos, professor Eliseu, eu quero
agradecer ao Senhor por esse momento aqui, né, e toda essa jornada que o Senhor passou conosco. Meus irmãos, o professor Elias está indo a compromissos, está de viagem, e quero comunicar a todos que assistem o podcast, que acompanham esse programa aqui. Professor, uma bênção, um privilégio, fazer muita falta aqui, professor Elias Silva, um homem abençoado. Está aqui, meus irmãos, uma lembrança com muito carinho para o professor Elias, né, por esses momentos aqui no podcast de comentários EBD. Então é de coração aqui o programa podcast. Amém. Viu? Obrigado. Está abençoado. Amém. Obrigado. Irmãos, como o Bruno disse, nós estamos dando uma pausa no nossos comentários aqui junto com essa dupla que já está há um tempinho. Nós estamos juntos aqui nesse trabalho já, e eu vou precisar, né, de fazer uma viagem, me ausentar por um período, mas eu quero agradecer, irmão Bruno, pela oportunidade, por esse privilégio de ter estado com você, comentando as lições bíblicas. Quero agradecer também ao nosso evangelista, pastor local Fernando Júnior, pela confiança e pelo apoio. Obrigado, irmãos. Nós continuaremos em espírito, ligado, e pode ter certeza que mais servos de Deus, mais professores irão aqui dar a contribuição e fazer esse trabalho semanal de comentários da nossa lição. Muito obrigado. Então, meus irmãos, assim nós concluímos essa lição de número 11, a promessa de provisão. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de ter estado aqui com os irmãos, e nós vemos que na conclusão nós vemos que o nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus, provê todas as nossas necessidades, quer seja de natureza física, de natureza emocional ou de natureza espiritual, porque Deus, Ele nos trata como pessoas inteiras, irmão Bruno. Deus nos trata como pessoas inteiras, integradas, física, emocional e espiritual. Nós vemos que na psicologia, a ciência, quando trabalha o ser humano, normalmente ela junta, né, diz que nós somos um ser biopsíquico, espiritual. Então Deus nos vê de forma integral. Então ele promete nos suprir, tanto física, como emocional, como espiritual. Então, de fato, nós não deixamos de enfrentar desafios diários. Porém, nós podemos descansar em Deus, que mediante a sua presença e direção do Espírito, podemos experimentar um período de plenitude. Essa é a vida abundante, a vida plena que Ele nos concede. Muito bom, professores. Graças a Deus. Comentário abençoado, rico. E muito obrigado, professor Elias. Amém. Bom, pessoal, esse é mais um podcast de comentários EBD. Todos sejam abençoados por esses comentários, que possam aplicar na sua sala de aula também. Sim, não deixe de prestigiar o nosso podcast, para que nós alcancemos, dá um like, dá uma curtida. Você pode comentar também, para que o YouTube veja que é um comentário relevante e faça a divulgação para mais pessoas, para que o Evangelho e a palavra do Senhor chegue mais longe. Vamos Alcançar muitas almas. Parabéns pelo trabalho e continue nessa força que Deus é contigo. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast.